Marcos, o seu 8º capítulo. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes respondeu: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. Dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade, vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e lhe aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens porque como árvores, e os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, e recomendou-lhe: não entres na aldeia. Amém. Senhor Deus e Pai, te damos graças e louvores mais uma vez. Queremos pedir ao Senhor que, por intermédio da tua santa e poderosa palavra, fale aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Queremos pedir a Deus que trabalhe, toque nos corações daqueles que ouvem essas mensagens através do nosso canal na internet. Várias pessoas têm acompanhado essa série de mensagens e têm sido abençoadas pela sua palavra. Queremos orar por elas também. Queremos lembrar delas, para que quando elas nos escutarem nesse momento, que elas saibam que lembramos dessas pessoas. Que o Senhor cuide delas e as ensine. Que o Senhor, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, abra nossos corações para a Tua lei, a Tua grandeza, para o poder que há
em Cristo Jesus e no Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Nos faz reverentes à Tua presença. Nos fortalece para a glória do Teu nome em meio às crises. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, nós começamos a falar na semana passada a respeito da abundante graça de Cristo. E nós falamos que o trecho do capítulo 7, conforme nós limos na semana passada, que trata da cura da filha da mulher Ciro-Fenícia, a mulher que tinha uma filha endemoniada, a mulher que tinha uma filha não judia, uma mulher não judia, e a cura do homem surdo e gago, elas mostram para nós aquele discurso de Jesus para os seus discípulos e para os fariseus a respeito da impureza. E Jesus está mostrando ali que a sua graça superabunda sobre os conceitos ultrapassados dos judeus. Que Jesus ele não é contaminado pelas impurezas, mas sim que ele torna pura as coisas a que ele toca. Que a sua graça é maior do que as resistências humanas, que as dificuldades que possam ser encontradas no caminho. E hoje nós trataremos de mais alguns eventos, momentos da vida do Senhor Jesus que nos mostram a grandeza da graça do Senhor Jesus Cristo. A primeira delas vem nos falar da alimentação dos 4.000 homens. Algumas pessoas podem pensar que esse milagre foi simplesmente inventado porque é muito parecido em sua descrição com o anterior, mas ele tem algumas diferenças. Vejamos, diz no versículo 1, que naqueles dias, quando outra vez se reuniu com grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. A primeira diferença que nós vemos aqui é que estes homens estavam há 3 dias ouvindo. Oi? Os 2 lugares havia pão. Ah, sim, 2 milagres com pão, verdade. Com pão e peixe, né? Sendo que nesse caso haviam 7 pães e alguns peixes. E no primeiro haviam 5 pães e 2 peixes. O número 7 ele aparece nas 2 vezes. E nas Escrituras o número 7 ele aponta para a perfeição de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Então nós vemos aqui que, mais uma vez, eles se encontram no deserto, em um local onde não há suprimento para comprar e dar àquelas pessoas. E há ali uma multidão de 4.000 pessoas, e 4.000 homens, na verdade, né? E aqueles homens estavam há 3 dias, aqueles homens, mulheres e crianças estavam há 3 dias ouvindo Jesus pregar. E Jesus dessa vez manifesta a sua compaixão, não como na primeira vez em que ele diz que se compadece da multidão porque eles são ovelhas que não têm pastor, mas dessa vez se compadece das necessidades físicas daquelas pessoas, da necessidade de alimento. E Jesus vai dizer, olha, se eu despedir para as suas casas, no versículo 3, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Como nós vemos, mais uma vez, os discípulos, eles simplesmente dão uma desculpa. Olha, não é possível, Senhor. É interessante que eles veem o milagre pela segunda vez da multiplicação e nesse momento eles repetem a mesma coisa. Olha, não temos o que fazer. Eles mais uma vez veem a impossibilidade. E Jesus lhes perguntou: quantos pães vocês têm? E responderam: 7, e ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Então, os discípulos é quem levam o pão que Jesus abençoou. Eles participam do milagre, eles veem o milagre. Perceba bem esse destaque.
Tinham também alguns peixinhos e, abençoando, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. E eles comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes colheram-se 7 cestos. Esses cestos aqui, eles são cestos maiores do que aqueles descritos no primeiro milagre. No primeiro milagre recolheram-se 12 cestos, mas esses cestos que se levantam agora, esses 7 cestos, eles são cestos grandes, que cabem uma pessoa dentro. Aqueles cestos como se fosse cestos de bambu, né, de materiais, né, secos, né, de plantas, etc. Trançados, né, aquele cesto trançado, né? Tipo uma quiçamba, né? O pessoal mais antigo reconhece assim com esse nome. Mas era um cesto grandão, né? O pessoal coletava milho, né? Parecido com aquilo, né? Então, foram 7 cestos, meus irmãos, cheios do que sobrou. O que nós aprendemos aí, meus irmãos? Nós aprendemos, em primeiro lugar, que Jesus, ele sabe que além de necessidades espirituais, nós temos também necessidades materiais essenciais. Jesus não tem compaixão, meus irmãos, somente das nossas necessidades espirituais. Jesus se compadece, ele sofre diante da possibilidade que venhamos a sofrer com a fome. Jesus se compadece daquela multidão. Olha, eu não posso deixá-los ir pelo caminho. Parece até mesmo aquele sentimento paterno ou materno que não quer ver o seu filho sofrer. Jesus, ele se preocupa conosco, meus irmãos. Se preocupa de tal forma que ele está atento e sofre com nossos sofrimentos. Isso me faz lembrar aquela história do pato. É um senhor na internet que ele gravou um vídeo contando a história de vida que ele teve, uma experiência que ele teve. E ele diz que um dia, ele chegando de viagem, estava fazendo o café da manhã, e escutou um pato batendo asas no quintal. E aí ele foi ver, falou assim, olha, mas a gente não tem pato. Da onde que veio esse pato? E o pato estava lá. Aí, daqui a pouco, o filho dele acordou e viu o pato. E ficou todo feliz. E o pato, um pato. E falou assim, mamãe, o papai comprou um pato. Aí o pai falou assim, não, filho, eu não comprei pato nenhum, não. Aí a esposa dele diz, olha, ontem, fulano, seus 2 filhos, eles estavam brincando aqui no quintal. E eles estavam conversando, aí o menorzinho falou assim, ô irmão, bem que a gente podia ter um pato, né? Papai podia comprar um pato pra gente. Podia a gente ter patinho aqui, cachorrinho, bichinho, pra gente brincar. Aí chegou de noite, o menino orou junto com a mãe. Falou de novo, assim, ô mamãe, papai podia comprar um pato. Mas ele estava passando por dificuldade financeira e tudo mais. E aí a mulher falou assim, olha meu filho, pede para Deus, pede para o papai do céu, quem sabe Deus não te dá um pato. E no outro dia, o pato apareceu lá. E aí o pai se emocionou com aquela história. E ao lembrar que ele havia orado pedindo um pato. E aí ele falou que depois que ele teve condições, ele comprou na verdade o pato era uma pata, comprou um pato. Eles tiveram muitos ovos, nasceram patinhos, deu pato para todo mundo na vizinhança. E aí ele explicou que ele morava num morro, e aquele pato tinha um homem que criava patos muito, muito alto acima de onde ele morava, no Morro do Borel. E aí o pato voou, e lá devia ter umas 500 casas. E o pato foi logo cair exatamente no quintal dele. Então, meus irmãos, o que é um pato? O que é um mero animalzinho? Talvez a gente possa achar que isso é muito pouco. Mas quando Deus... E a gente pode achar, não, Deus não tem nada a ver com isso. Não, Deus tem a ver com isso. Porque quando aquele pato cai ali,
Deus ensina para aquele pai, para aquele filho, para aquela família que vale a pena orar. Deus ensina que Ele está atento às nossas orações. Que Ele está atento aos nossos sofrimentos, nossos desejos, nossos anseios. Nós aprendemos, meus irmãos, com a história da multiplicação, que Jesus ele tem tanta graça, que a sua graça ela se estende de forma tão maravilhosa, que ela vai até sobre aqueles que muitas vezes não creem no Senhor, que não esperam no Senhor. Aquele povo daquela região de Decápolis, muitos deles não eram judeus. Muitos deles não esperavam o Messias. Mas eles ouviram a palavra e eles foram abençoados pela palavra de Deus. A graça de Deus, meus irmãos, ela é gloriosa e abundante sobre nós. Diz o versículo 4, mas os seus discípulos responderam, onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Jesus lhe perguntou, quantos pães tendes? E responderam eles, 7, e ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu, após ter dado graças, e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, e então Jesus os despediu. Jesus tem poder, meus irmãos, para nos alimentar com fartura, mesmo no deserto. É no deserto que nós vemos que o poder de Cristo não está limitado por nossas limitações. Quando nós tomamos uma atitude, como nós tomamos hoje aqui, de tirar um pouco dos recursos que nós precisamos para ajudar um irmão que está sofrendo, que está passando por necessidade, nós estamos expressando, meus irmãos, nossa confiança no Deus que tudo provê. Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento muito difícil. Passou-se 2020, chegou-se 2021 e o problema parece que não vai embora. Mas Deus está nos ensinando, meus irmãos, que em meio às crises, em meio ao deserto, em meio ao coronavírus, nós precisamos crer no Senhor e na sua providência. Na sua providência a cada manhã. De que é Ele e não nós que nos dá o pão que nós nos alimentamos. E nós precisamos, meus irmãos, aprendermos a sermos gratos pelo pão de cada dia. Eu estava falando com a minha esposa hoje. Nós somos ricos, meus irmãos. Nós somos muito mais ricos do que muitas pessoas. Somos mais ricos do que talvez algumas pessoas que nós pensamos que estão em situações melhores do que nós. Nós somos ricos porque nós temos o nosso Senhor e nós confiamos nele. Nós somos ricos porque o nosso salário não falta. E quantos estão com seu salário em falta? Quantos estão dependendo da ajuda de outros, meus irmãos? E muitas vezes, quando nós mais precisamos da ajuda de outros, nós, ao invés de recebermos ajuda, nós às vezes ouvimos julgamentos. Nós precisamos ser gratos, meus irmãos, pelo pão que há todos os dias nas nossas mesas. Nós precisamos louvar ao Senhor por isso. Pois Jesus nem sempre dá, meus irmãos, tudo o que nós queremos. Mas Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Porque Ele sabe do que nós precisamos, mais do que nós mesmos achamos. A segunda coisa que nós aprendemos desse trecho das Escrituras, meus irmãos, é que a graça de Cristo ela é mais do que abundante para poder curar nossa cegueira espiritual. Do versículo 11 ao 26 se seguirão 3 descrições que nos mostram que somente a graça de Deus pode romper com nossa cegueira espiritual. A primeira delas, Jesus entra em contato com os fariseus.
Diz aí no verso 11: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Aqueles homens, meus irmãos, eles não queriam acreditar em Jesus. Aqueles homens não queriam sinais. O que eles queriam era o seguinte: olha, vamos pedir a ele que ele dê um sinal, para que ele prove para nós que aquilo que ele diz sobre ele mesmo é verdade, de que ele é filho de Deus. E quando ele nos der o sinal, nós vamos acusá-lo de dizer-se filho de Deus. Ou seja, o sinal não importava. O que importava era acusar Jesus. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que não existem evidências para fazer crer aqueles que têm corações incrédulos. Um coração incrédulo não se dobra diante das evidências. Porque um coração incrédulo tem em sua essência simplesmente o desejo de negar, de desacreditar. Se Deus descer dos céus em carne e osso e chegar na casa de muitas pessoas essa noite e multiplicar os pães na sua frente, elas vão continuar na incredulidade. Porque os milagres, os sinais, por si mesmos, eles não fazem ninguém crer em Jesus. Nós temos um problema, meus irmãos. E esse problema o Senhor Jesus expressa nos próximos versículos, quando ele vai lidar com os seus discípulos. O versículo 14 diz: olha, aconteceu que eles se esqueceram, os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. E preveniu Jesus lhe dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Aí termina no versículo 16. Jesus sai com seus discípulos. Eles tinham apenas... Quantos pães eles tinham? Apenas um pão. E Jesus vai dizer: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os fariseus, está claro, os fariseus são aqueles incrédulos que Jesus acaba de intervir com eles. Mas quem é Herodes? Jesus não está falando diretamente de Herodes, mas sim dos herodianos, ou daqueles que confiam em Herodes. Ou seja, do outro grupo de judeus que cria na redenção de Israel por meio de Herodes. E quando nós lemos em outros trechos das Escrituras a respeito desse diálogo de Jesus, nós encontramos o escritor bíblico dizer: olha, que o fermento que Jesus fala é o ensino dos fariseus. Jesus está querendo dizer: olha, cuidado com o ensino dos fariseus e dos herodianos. Cuidado com o fermento. E na Bíblia o fermento, ele tem o simbolismo da impureza. Porque o fermento é aquilo que nós colocamos na massa para que ela cresça. E para que a massa cresça, a gente coloca muito fermento ou pouco fermento? Pouco fermento. Basta um pouco de fermento para fazer a massa crescer. Que Jesus está dizendo o seguinte: cuidado com as pequenas mentirinhas, as pequenas heresias, as pequenas doutrinas erradas que vocês aprenderam dos fariseus e que estão incorporadas na mente de vocês. Então os discípulos começam a falar: será que a gente não trouxe pão? É por isso que ele está falando isso? E aí Jesus, ele se volta para eles: olha, por que discorreis sobre o não terdes pão? Versículo 17. Ainda não considerastes, nem compreendestes?
tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Jesus estava querendo dizer, olha, por que vocês estão falando de pães? Pois se quando vocês tinham 5 pães e 2 peixes, eu multipliquei para 5.000 homens. Pois quando vocês tinham apenas 7, eu multipliquei para 4.000. E eu multipliquei ao ponto de sobrar. Vocês não lembram? Vocês não viram? Vocês já se esqueceram? É interessante que aqui a gente percebe por que Jesus fez o mesmo milagre 2 vezes. Já percebeu também que Marcos relata que Jesus fez os discípulos passarem pela tempestade 2 vezes? Uma vez com ele no barco, outra vez sem ele no barco. Jesus repete milagres para tentar abrir os olhos dos seus discípulos. Para que depois ele fale, vocês não lembram? Vocês não viram? O que está acontecendo com vocês? A gente aprende, meus irmãos, com essa história, que não são problemas psicológicos, neurológicos, ou qualquer outro tipo de questão que nos impede de crer na verdade de Deus. O que nos impede de crer é o nosso coração endurecido pelo pecado. Não faltam, meus irmãos, evidências para que nós creiamos na providência de Deus. Não falta nas nossas próprias vidas exemplos maravilhosos de como Deus no passado cuidou de nós. Você já parou para fazer essa reflexão? Você já parou para começar a lembrar da sua história, do seu passado e de como Deus interviu em tantos momentos na sua vida que você talvez poderia estar morto até hoje? Que talvez você poderia estar passando fome, necessidade, mas você não passou porque Deus, de forma graciosa, Ele interviu na sua vida e proveu o que você precisava. Por que, meus irmãos, então, nós somos tão lentos para entender? Por que nós demoramos tanto para aceitar a verdade? Por que nós continuamos duvidando tanto da providência de Deus? Nós fazemos isso, meus irmãos, por causa da dureza de coração. Eu estava falando com a minha esposa essa semana. Ninguém acredita em mentira. Ah, não, fulano de tal, ele acredita naquilo ali, acredita na mentira. Não. As pessoas escolhem no que elas querem acreditar. As pessoas fazem aquilo que é errado, sabendo que está errado. As pessoas defendem coisas erradas, sabendo que as coisas estão erradas. Defendem políticos, pais, mães, amigos. São cúmplices do erro e da mentira porque querem. Simplesmente porque, como diz o ditado popular, não querem dar o braço a torcer. Porque essa é a natureza do nosso coração, meus irmãos. Nós não temos dificuldade da mente. Nós temos dificuldade do coração. A maioria de nós é muito inteligente. A maioria de nós não é burro, como nós dizemos aí. Não é tolo, não é idiota. A maioria de nós não será enganado ou passado para trás por pessoas maliciosas. Mas todos nós escolhemos mentiras em que nós desejamos continuar acreditando.
E é disso que Jesus estava falando. Tome cuidado com as mentirinhas que você acredita. Tome cuidado com a teologia que você inventou para você. E há outro ponto muito perigoso aqui, que é o tradicionalismo, meus irmãos. Uma grande razão porque os discípulos de Jesus, eles não conseguiam ver Jesus como ele deveria ser visto, é porque eles tinham outra esperança sobre o Messias. Para eles, Jesus não poderia ser o escolhido. Porque Jesus não veio para reinar. Jesus não estava libertando os judeus da escravidão do Império Romano. Jesus não estava fazendo o que as esperanças da fé religiosa farisaica dizia que deveria fazer o ungido de Deus, o escolhido. Por isso mesmo que eles vissem os pães se multiplicando, crianças sendo ressuscitadas, pessoas sendo curadas, milagres nunca vistos acontecendo, eles ainda assim não conseguiam acreditar que Jesus era o Filho de Deus. E a tradição, meus irmãos, a nossa história, o nosso conhecimento, pode ser um grande inimigo do Evangelho de Cristo. Nós corremos o sério risco, nós que passamos muitos anos no contexto da igreja, corremos o sério risco de termos criado para nós mesmos teologias que estão manchadas com o fermento dos fariseus. Crenças que são do diabo, que não são do Senhor, que nos impedem de crer em Jesus, de confiar nele e viver o Evangelho. Em último lugar, meus irmãos, nós vemos Jesus ao encontrar-se com o cego. Diz no versículo 22 que, chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para o fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens porque como árvores, e vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando que não entres na aldeia. Mais uma vez aqui, meus irmãos, nós vemos Jesus fazer um milagre de uma forma estranha, de uma forma muito pitoresca, muito característica. Ele tira o cego para si, leva para fora da aldeia, aplica saliva nos seus olhos e lhe impõe as mãos. Obviamente, Jesus não precisa de saliva para curar cegueira. Ele não precisa impor as mãos para curar cegueira, mas o que é mais interessante nessa descrição é que quando Jesus aplica saliva aos olhos do cego, e Jesus pergunta: você vê alguma coisa? Ele diz: olha, eu estou vendo homens andando como se eles fossem árvores. Ou seja, ele não estava vendo direito. E Jesus, mais uma vez, age sobre ele e pergunta: olha, você está vendo agora perfeitamente? E ele diz: olha, eu vejo tudo perfeitamente. E Jesus o manda embora. A primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, com essa descrição, é que somente a graça de Jesus ela tem poder para transformar cegos em videntes. Se Deus não agir por sua graça, os cegos continuam cegos. Os surdos continuam surdos. E por que Marcos vai falar de um milagre de um surdo que passa a ouvir e de um cego que passa a ver nesse trecho? Como nós falamos na mensagem passada sobre o surdo que passa a ouvir e falar perfeitamente. Lembre-se que no milagre do surdo,
O milagre é automático. O surdo passa a ouvir e passa a falar perfeitamente. Mas agora é o contrário. O cego começa a ver embaraçadamente e depois enxerga perfeitamente. Jesus está nos ensinando, meus irmãos, através desses milagres. Marcos quer ensinar para nós que Jesus ele tem o poder para nos fazer enxergar e ouvir a sua voz quando ele quiser. Mas muitas vezes, Jesus age de forma paulatina. Muitas vezes Jesus age de forma gradual. Ele usa as experiências das nossas vidas e se relaciona conosco ao longo da nossa vida, nos fazendo, pouco a pouco, a enxergar a sua vontade e a sua verdade. Muitas vezes, meus irmãos, o milagre não vem da noite para o dia. Muitas vezes o milagre demora a chegar. Porque Jesus quer ensinar para nós que o milagre vem dele. E o que nós aprendemos, meus irmãos, com tudo isso, é que a graça de Cristo, meus irmãos, ela é a única e suficiente, abundante, para tratar com as nossas necessidades espirituais, materiais, para lidar com aqueles que são rejeitados pela sociedade, pela igreja, e para nos curar da nossa cegueira espiritual. Nós precisamos do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos de Cristo Jesus agindo em nós, da sua graça, pois do contrário, nós permanecemos cegos, insensíveis e sem entender a vontade de Deus. Pois como Jesus fala, temos um coração iníquo, da onde surgem todos os maus pensamentos, sentimentos, e que suja a nossa vida. É do nosso coração que vêm todos os nossos pecados. É o nosso coração que nos afasta de Deus. E se Deus não curar o nosso coração, nós estamos perdidos. Que nós possamos crer no Senhor, na palavra dEle, nos arrependermos a cada manhã dos nossos erros. Reconhecemos que precisamos do Senhor para que nós possamos adorá-lo e louvá-lo como Ele merece. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Amazing grace, how sweet